Esse estudo aqui é a continuação do último estudo da outra aula, né? Hoje nós vamos abordar aqui a sessão de caridade. É bem interessante. Seria muito bom que todos estivessem participando desse estudo aqui, porque o assunto é bem pertinente, é bem interessante para todo mundo. Mas, sigamos. Pode descer. Então, nós vamos falar sobre os assentamentos vibratórios, questão de caridade, os passos de aconselhamento espirituais. Os assentamentos vibratórios. Todo mundo aí sabe o que é um assentamento vibratório? Sim, Lucas respondeu que sim. Então, vamos lá. Eu não. Então, eu vou ler aqui para você, tá? Presta atenção. Um assentamento vibratório é um centro ou ponto focal de influência magnética. Vamos dizer que um assentamento é um ponto onde se tem uma quantidade de energia, é onde você faz um trabalho para manter um ponto ali de energético dentro da casa. Existem vários assentamentos vibratórios dentro de um centro espírita. O principal é aquele que fica na entrada da casa, que é a segurança, né? O valor intrínseco de um assentamento vibratório não está só na sua existência como instrumento ritualístico, mas, acima de tudo, no que ele representa. Ele representa uma manifestação de fé, um elemento de ligação metafísica e um potente concentrador e dinamizador energético. O objetivo principal de um assentamento é potencializar uma determinada vibração, materializado no duplo etéreo dos elementos arrumados e dispostos, devidamente consagrados e ritualizados, criando potentes campos de força que funcionam como verdadeiros portais, nos quais os espíritos guias transitam, apoiando-se para fixarem-se no espaço sagrado e, ao mesmo tempo, manterem-se adequadamente o intenso rebaixamento vibratório que se impõe para se fazerem sentir pelos medianeiros por intermédio da chamada mecânica de incorporação. Então, o assentamento energético, ele é um elemento de grande importância dentro de um terreiro. Ele tem a sua função de firmeza e também como eu falei aí, dos guias, né? Transitarem ele por esse portal aí, da onde tem o assentamento. Na verdade, tem um portal aí, magnético também. O desenvolvimento mediúnico. Falando ali, ó. Temos diversos tipos de assentamentos vibratórios. Um é o congá, né, o altar. As firmezas e tronqueiras, o cruzeiro das almas. Cada ponto desse daí é um ponto de assentamento vibratório, tá bom? O desenvolvimento mediúnico na Umbanda é prático e requer um tempo de aprendizado para o médium, a fim de que ele se acostume com as vibrações das entidades e aprenda a ser passivo para deixar o guia se manifestar. Como vivemos a era da mediunidade consciente, esse período é necessário para o autoconhecimento e o aprofundamento da confiança do neófito. É ao lado dos médiuns que dão consultas e vendo os cambonos atuando e escutando todo o burburinho da gira, que os médiuns iniciantes, aos poucos, vão se tornando mais confiantes e, no momento certo, manifestam seus guias. Acreditamos que a Umbanda não requer quantidade de médiuns, assim como terreiro com axé não significa terreiro maior.
o que se aprende nas sessões de desenvolvimento? Destacamos a seguir alguns pontos importantes sobre o aprendizado no desenvolvimento mediúnico. Os espíritos podem propagar energia mental na forma de irradiação eletromagnética. O fenômeno mediúnico se dá entre o emissor e receptor, que precisarão apurar a precisão do processo. Essa potencialidade é inerente ao médium e é impossível um sacerdote concedê-la. O que se faz é confirmar o que lhe já é intrínseco ao espírito, pois seu corpo astral vibrava em frequência única e incomparável, sem sensibilidade, deve ser isso, a influência dos seus guias antes da sua encarnação. O que está dizendo aqui, gente, é que um sacerdote, um dirigente, zelador, pai de santo, o nome que der, ele não tem a possibilidade de fazer uma pessoa se tornar médium, porque mediunidade ela vem com o espírito. A pessoa já nasce com a mediunidade. E não é vou entrar para um centro que eu quero ser médium. Não é assim que funciona. O médium ele tem que ter mediunidade para ele ser um médium. Não interessa o tipo de mediunidade. Como a gente já viu várias vezes, em outras oportunidades, a mediunidade, os dons mediúnicos, né, vamos chamar assim, eles são vários, né? Não precisa ser só de incorporação. Pode ter outra característica, outra especificidade. O aprimoramento e a qualidade do transe fundamentam-se no ajuste da sintonia vibratória entre o médium e o espírito comunicante. Obviamente, não se aperfeiçoa o que não se tem, e nada adianta insistir em ritos iniciáticos que a sensibilidade mediúnica não é pré-existente. Ou seja, se o indivíduo ele não tem mediunidade com ele, não adianta passar por ritual de iniciação de coisa alguma, porque ele não é médium, ele não tem mediunidade, ele não tem essa característica. Ele poderia ter, eu sou pictógrafo, eu escrevo, eu psicografo, eu sou vidente, mas não, eu incorporo, eu não incorporo, mas eu prevejo as coisas, eu sinto, eu vejo. Não importa o tipo, importa que ele venha já com a sua mediunidade ao reencarnar. Então, o médium, ele já vem com a mediunidade antes de reencarnar. Quando ele reencarna, ele já vem com esse ponto aí, com o qual ele vai ter que lidar nessa encarnação para trabalhar, para desenvolver, caso ele queira ou não, né? Isso aí é livre-arbítrio dele. Outra coisa também que é interessante falar, eu já vi, inclusive eu já até li aqui, um autor falando que todos nós somos médiuns de uma forma ou outra. Porém, existem os mais, os menos e os que nem sabem que são. Esses que não sabem que são, que não têm nada, não trabalha, não desenvolve, não está aí para não quer nem saber de nada, você não pode pegar um sujeito desse, colocar dentro de um centro e falar, vamos fazer um ritual para você se tornar um médium. Não tem como, gente, não tem como. Embora existam casas, locais que fazem isso em troca de din-din, tá? Em troca de din-din. O envolvimento mediúnico é uma espécie de acasalamento entre as emissões mentais do guia e a receptividade do médium. E ela se dá pela combinação fluídica entre ambos, médium e guia. Então, essa combinação fluídica entre o médium e o guia é como a água não, pulei aqui, é a tal da receptividade que favorece a incorporação e o contato do guia
também através da parte do psiquismo dele. Então, quando ele se torna passivo, ele permite que a entidade se aproxime e entre no psiquismo dele também, para que, conjuntamente, eles possam trabalhar. Então, vamos lá. Repetindo aqui, o envolvimento mediúnico, uma espécie de acasalamento entre as emissões mentais do guia e a receptividade do médium. Se dá pela combinação fluídica entre ambos. Assim como a água limpa não deve ser colocada em jarro sujo, ou seja, tem que estar limpo, preparado e por aí vai. O maior esforço será o do médium, que deverá trabalhar arduamente para apurar seu psiquismo e se tornar um bom instrumento. O que está embaixo deve ser igual ao que está em cima, para que haja comunicação mediúnica aproveitável no transe. No mediunismo deseducado, o fenômeno é inquestionável, porém, a mensagem não tem qualquer serventia para o nosso melhoramento de caráter. Gradativamente, há o amadurecimento do médium para a concretização da assimilação das correntes mentais do guia, que ocuparão naturalmente sua psicomotricidade, como se a entidade estivesse encarnada. Essa é a sensação. Parece que é você, não é? Parece que a entidade está encarnada ali. É uma coisa muito, muito louca, mas é exatamente assim. Esse processo, após ser interiorizado no psiquismo do médium, acontecerá com fluidez, assim como o leito do rio segue calmamente em direção ao oceano. Veja bem, a maturidade do médium, o amadurecimento do médium, ele é importante nesse processo de desenvolvimento. Não adianta querer colocar o carro na frente dos bois. Tem que ir passar por cada etapa, não pode pular etapas. Cada etapa, cada passar, cada descoberta, cada despertar, o médium iniciante, ele precisa ter esse amadurecimento esse amadurecer a cada desenvolvimento. Tem que controlar a ansiedade, tem que controlar o ego, porque achar lá que chega e já vai fazendo e acontecendo, não é assim. Isso eu faço questão de repetir em todos os estudos que a gente faz. Porque as pessoas, elas pensam que porque é médium chegou ali, já pode fazer A, B, C e D quando ela está só entrando. Não pode. Tudo tem um passo a passo. Começa, né, do início. Vamos começar do início do desenvolvimento. O que descrevemos acima... Desculpa, pulei. Finalmente, o médium educado não mais ocupará sua mente com a preocupação de dominar o fenômeno da chamada incorporação, uma vez que ele estará ocupado e preenchido em sua casa mental pelo pensamento contínuo e sustentado da entidade. O que descrevemos acima inicia-se com a aprendizagem de dar passividade psíquica nas sessões de desenvolvimento mediúnico, permitindo conscientemente o envolvimento fluídico e o aprofundamento do transe, firmando aos poucos, vejam bem, firmando aos poucos o fenômeno em conformidade aos rituais indutores e as chamadas por linha e orixá, tão comuns nos terreiros que ensinam os médiuns iniciantes a darem passagens de entidades para que se apropriem, entre aspas, harmonicamente da sua cognição e psiquismo. Tá? Então, isso aí é muito importante, que o médium iniciante... sobe um pouquinho, por favor. Que o médium iniciante entenda que o processo não é rápido, ele vai se firmando aos poucos. Por isso que é importante estudar, porque na hora que ele estiver ali, no primeiro dia de desenvolvimento, ele pode não sentir nada.
Ele não é obrigado a sentir nada, ele não tem que sentir nada. Ele pode sentir, mas ele pode não sentir nada. Isso depende de pessoa para pessoa. Então, é um processo que às vezes é longo. Não adianta querer já estar dando consulta daqui a 3 meses, 2 meses. Não adianta já querer estar fumando cigarro, bebendo bebida alcoólica, quando está ainda no processo de desenvolvimento. Isso não funciona. Não é legal, não é bom, não é saudável, mediunicamente falando. E espiritualmente falando, dentro do trabalho mediúnico que tem que ser feito. Então, é importante que os médiuns iniciantes se prestem atenção nessa firmeza que vai vindo aos poucos, tá? Pesquisas na área de neuropsiquiatria sobre os estados alterados e superiores de consciência comprovam que durante o amadurecimento do transe se fixam na rede sináptica cerebral do médium, com certos padrões de circuitos elétricos neuronais, que servem como gatilhos mentais criadores do automatismo orgânico do transe. Eu não coloquei imagem nessa apostila, nesse material, porque eu não tive tempo, mas na apostila anterior, vocês vão ver que eu botei ilustração lá de cérebros, uns pontinhos de luzinho, que está falando sobre isso aí. Então, se vocês querem ver como é que fica, é só dar uma olhadinha na apostila do estudo passado, que tem várias fotinhas lá do cérebro, com o cérebro de um médium. Então, vamos lá. Ou seja, é quase como se o guia do lado de lá apertasse um interruptor para ativar esses circuitos do médium, disparando o processo de comunicação entre ambos. Olha como que se dá. Gente, que coisa interessante isso. Parece aula de medicina, mas não é não. Se você parar para ler com calma e prestar atenção, você vai ver que trabalho interessante é esse da comunicação dos guias com o médium para o transe e antes dos trabalhos, para começar até a parte de trabalho dentro de uma casa. A Umbanda tem um arsenal peculiar, tipo banhos de firmeza, descargas energéticas, rituais nos pontos de força da natureza. O que significa pontos de força da natureza, para quem não sabe? Cachoeira, de Mamãe Oxum, pedreira de Pai Xangô, linha de trem ou estrada ou caminho de Ogum, o mar de Iemanjá, lagoas, lagos de Nanã, cemitério de Obaluaê. Ali, a areia da praia também pega a energia, se eu não me engano, de Omulu, aquela areia ali meio molhada, se eu não me engano. Tem uma parte ali que é onde Iemanjá, ela pega a parte do mar, mas a areia tem uma ligação com Omulu. Então, gente, é isso. Isso daí são pontos de forças da natureza. Oxóssi, por exemplo. A natureza. Oxóssi, matas, florestas, né? Está ligado, é um ponto de força de Pai Oxóssi. A Mãe Ansã, que é um ponto de força dela, também é natureza, mas é nuvem. Como você vai fazer um trabalho lá com meio de nuvem? Você pode fazer um trabalho em qualquer lugar na natureza, onde você pode oferecer para ela. O ponto de força de Ansã é mais complicado, né? Porque é algo que se dá no ar. É trovoada, raios, nuvem. Então, assim, é difícil, né, de fazer. A não ser que você faça uma firmeza num dia que estiver caindo raios e trovoadas, que ninguém vai sair para fazer, mas é o ponto de força de Ansã. O que mais aqui? Tá, então a Umbanda tem um arsenal peculiar, que é o banho de firmeza, descarga energética, rituais nos pontos de forças da natureza, entre outros cerimoniais litúrgicos que pontuam a caminhada por toda a vida dos seus adeptos. Esqueci de falar de Oxalá.
Não cabe descrevê-los detalhadamente no momento, pois o objetivo maior aqui é a pedagogia da Umbanda, que impacta positivamente na mudança do comportamento e caráter humanos. Os preceitos são recomendações de segurança para os médios. O que são os preceitos? Os preceitos são aquelas recomendações que é feita pelo dirigente da casa para os médios em dia de gira. Por exemplo, não come carne, não faz sexo 24 horas antes, evita beber, não bebe, não fume, procura controlar, é um dia só, né? Mas sei que para várias pessoas é difícil. Mas, por exemplo, você não pode beber numa sexta-feira, eu penso assim, eu aprendi assim, vou beber na sexta-feira e no dia seguinte eu tenho gira. Cadê a tua responsabilidade? Ah, mas eu tomei 2 ou 3 cervejas. Pô, pelo amor de Deus, não sabe? Tem todas as semanas para beber. Justamente na véspera do dia da gira, que já não é. Sempre. A criatura vai beber? Fala sério, né? Isso é total falta de responsabilidade com a própria espiritualidade, né? Porque, como eu falei ali, o guia, ele quer entrar num corpo limpo. Limpo, entre aspas. É óbvio que ele não vai entrar dentro do corpo, tá? Mas ele vai trabalhar com o corpo pelo menos 24 horas, pronto para poder receber essa energia que vem de cima, para poder fazer trabalho de caridade. Fala, Rita. A respeito da carne, é só carne de porco ou são todas as carnes? Peixe, frango e boi, vaca? Então, a carne, peixe e frango são mais leves, mas são carnes. Carne de boi, de porco, é aquela carne que eu não sei quanto tempo que ela leva para digerir dentro de você. Ela fica lá, dentro de você, né? E qualquer uma delas já vem lá também quantos dias lá com dentro carga energética. De energética boa, não, de egum, porque eles ficam ali em torno do matador. Exatamente, você falou uma coisa certa. Tem até um livro muito bom. Eu te emprestei e você não me devolveu. E eu não sei nem onde que está, acho que eu emprestei para outra pessoa que também não me devolveu. Eu não sei. Eu vou até procurar aqui, deve estar aqui, eu vou ver. Aquele livro é muito bom. Aquele livro é muito bom. Você não está falando do cara do cachorro, não, né? Do que ele tem, que ele é veterinário e o cachorro dele. Se vocês soubessem o que tem dentro de um açougue, ou dentro desses lugares que matam animais, o sofrimento. Eu não estou convencendo ninguém que ia não comer carne, não, tá, gente? Cada um sabe de si. Mas, assim, pelo lado espiritual, aquela carne que está pendurada ali, ela tem um acúmulo de... Ai, meu Deus, como é que é o nome daquilo que a gente sente? Adrenalina do bicho, toda ali na carne, por conta do sofrimento. O boi e a vaca, quando entra lá naquele negocinho lá, para ir para o matadouro, ele já sente que ele vai morrer, então ele já joga no corpo dele toda aquela adrenalina e o sofrimento, que nem todo bicho morre na hora. Eu vi o filme Terráqueos, que mostrava como é que eram esses abatedouros, eram horríveis. E o que acontece? Se a gente vai para um trabalho espiritual e come carne vermelha, qual a diferença, Blanca, da carne vermelha e carne branca? Eu não como, prefiro não comer carne nenhuma. Entende? Isso aí é de cada um. Agora, é questão de cada um e é questão de consciência também de cada um. Ou a pessoa tem consciência ou ela não tem. Quem não tem consciência vai bebendo antes da gira, entendeu? Vai comer carne, vai trepar, vai fazer um monte de coisa que é um preceito que a casa tem, que todas as casas têm. Entendeu? Aí é falta de consciência da pessoa. Eu não posso estar lá na casa do sujeito ou da sujeita vendo o que a sujeita está comendo ou vendo o que a sujeita está fazendo, ou bebendo. Não posso. Isso aí é consciência de cada um. Mas lembrando que, se essa pessoa chega dentro da casa, o médium, estou falando do médium, não do assistente, tá?
com essas vibrações energéticas carnais, vamos dizer assim, com esses fluidos, obviamente isso vai interferir no trabalho. Vai interferir no trabalho dessa pessoa, pode ter uma interferência na incorporação, entende? Porque a pessoa não fez o preceito. As pessoas não querem fazer sacrifício. Não querem. As pessoas querem usufruir, botar roupinha branca, bater palminha, dizer que é filho de fulano, ciclano e beltrano, que tem XYZ de entidades, mas não quer fazer o sacrifício para poder trabalhar com a sua espiritualidade. Essa pessoa não tem maturidade para começar a trabalhar. Ela vai ter que ficar ali como Cambone muito tempo, entendeu? Até ela amadurecer e saber que ela está fazendo um trabalho, um compromisso espiritual. Isso não é brincadeira, isso é uma coisa séria. Você tem todos os dias da vida para beber. Vai beber justamente na véspera de gira, pelo amor de Deus, né? Bebe depois, cara. Bebe depois, entendeu? Quem queria falar aí? Alguém queria falar? Eu tinha levantado a mão, mas deixa, não quero falar, não. Tá bom, então vamos lá. Então, os preceitos são recomendações de segurança para os médios. O outro preceito, banho, né? Os resguardos, que é isso que eu acabei de falar, e banhos antes das sessões práticas. Todavia, o valor maior do preceito está no seu receituário individualizado, o que exige destreza do sacerdote como cuidador de cada cabeça. O que quer dizer receituário individualizado? É a consciência de cada um. Entendeu? É a pessoa ter noção e saber o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. Ali não é uma Yara da vida, por exemplo, que está botando roupa para desenvolver ali. Então, ela não sabe de nada. Ela é uma criança. Agora, adulto, né, que está ali, adultos, é que é complicado você gerir adultos que querem fazer o que querem. Só que chega uma hora que a casa cai, né? Alguma coisa vai acontecer. E coisas acontecem para mudar. Então, assim não existe preceito igual ao do outro. Por quê? Haja vista a especificidade energética de cada médium, suas características inatas e aptidões psíquicas, por sua vez, influenciadas por seus orixás de frente e ajuntó, tá? É preciso acuidade psíquica, inquestionável cobertura mediúnica e consolidado saber de terreiro, angariado no tempo com os mais velhos. Tudo isso aliado à ética e ao caráter ilibado, para saber manejar adequadamente os elementos sacralizados que compõem os preceitos e as oferendas. Lidamos com vidas, por isso toda seriedade e respeito são poucos, dado a enorme responsabilidade do sacerdócio umbandista. Quanto às iniciações, infelizmente, hoje verificamos muitas que são placebo, ou seja, sem efeito algum, receitas de bolo realizadas até à distância pela internet. A simples iniciação de um indivíduo desprovido de certos atributos básicos essenciais e ainda sem mediunidade não o habilita como um iniciado legítimo, com direito a pertencer à corrente astral de Umbanda. Cabe ao sacerdote, dirigente, zelador, diretor de rito ou chefe de terreiro escolher com muito critério aqueles que são realmente dignos de aceitação e posterior iniciação, preponderando os atributos básicos e essenciais, além da mediunidade ativa direcionada para as lides de terreiro, que é impressa no corpo astral antes da reencarnação da criatura. Pois, obviamente, nenhuma iniciação vai ativar a mediunidade, né, se essa sensibilização não for pré-existente. Até já falei disso lá em cima. Os passes e aconselhamentos espirituais. Muitas pessoas têm curiosidade sobre o que acontece no momento dos passes
e aconselhamentos espirituais com o médium em transe lúcido. Por isso, tentaremos esclarecer aqui um pouco mais sobre essa experiência tão gratificante. Entremeando os passes e aconselhamentos espirituais dados às pessoas que procuram os terreiros, vivenciam-se experiências extrasensoriais. Quando um médium cede passivamente o seu mental ao espírito comunicante, recebe percepções sinestésicas. O que são percepções sinestésicas? Eu coloquei aí. É uma união de sensações que ocorrem ao escutar o depoimento de um consulente. Presta atenção na cena, visualiza. Quando o médium cede passivamente o seu mental ao espírito comunicante, né, recebe percepções sinestésicas, que é uma união de sensações, que ocorrem com o médium ao escutar o depoimento de um consulente frente a frente com ele. E percebe, aí vai a união de sensações, né? Que é a percepção sinestésica, e percebe as suas energias vibratórias em termos de paladar, olfato, cores e sons, estímulos psíquicos que podem vir acompanhados de fortes emoções negativas, como raiva, tristeza, angústia, vontade de chorar, ou positivas como bem-estar, alegria, leveza, amor, entre outras sensações. O cara está dizendo aqui, o autor? Quando o médium incorporado vai para o atendimento, vai dar um passe, ou entre o passe e a conversa, nesse entremeio aí, vem essas percepções sinestésicas, que são as sensações. Então, o médium ele pode perceber uma energia negativa com aquele consulente, ou uma energia positiva, então ele está bem, vem só dar um abraço. Mas pode o médium também perceber um cheiro, um odor vindo dos fluidos emanados lá pelo consulente, entendeu? O consulente pode estar ali cheio de raiva. Eu já vi casos assim, gente. Eu já vi casos assim. Então, é só, outras vezes... Olha ele, o que ele... Não, eu queria falar até uma coisa antes de entrar aqui. Uma vez nós estávamos fazendo um trabalho na mata, lá na cachoeira, e nós fizemos uma desobsessão ali. Essa desobsessão foi para uma menina. A Giovana, se ela estiver aí, ela vai lembrar disso. Ela pode relatar melhor do que eu. Você lembra que você captou a energia de uma pessoa que tinha morrido lá na mata, lá com a ex? Eu o quê? Perdão. Preste atenção. Nós estávamos É fazendo que a Yara está falando junto aqui. Pode falar. Nós estávamos fazendo um trabalho na mata, lembra? Quando a gente ia lá para a mata? Aí, a pessoa lá colocou a gente para fazer a desobsessão numa pessoa que estava sendo atendida. Então, cada médium que puxava a energia negativa, eram 3, hein? 3, médium de transporte. Eu, a Tatiane, que é aquela outra menina, e Giovana. Cada uma teve um sentimento, uma sensação diferente de um do outro. Captou uma coisa diferente. E a Giovana, qual foi a que você teve, Giovana? Cara, não lembro, porque foram muitas vezes que isso aconteceu. Eu vou te dizer qual foi. Você sentiu gosto de sangue na boca. Ah, lembro. Lembrou? Você Lembro. sentiu um gosto de sangue na boca, uma coisa horrível. Lembro. Era um gosto de ferro, de sangue. Quando fez a puxada lá. Aí a menina falou o quê? Que alguém lá tinha falecido de acidente, não foi isso? Foi, acidente de carro. E estava com o quê? Drogada. Sim. Então, acidente de carro, ela deve ter engasgado lá com sangue, não sei direito. E a menina que estava sendo atendida colocou isso.
e a Giovana captou o gosto de sangue na boca e um gosto estranho, que provavelmente era drogas, que o desencarnado lá ainda estava vibrando naquela Sendo, coisa. sendo que até então eu não sabia que a pessoa tinha morrido disso. Não, ninguém sabia de nada. É, Nós eu estávamos lembro. ali sem saber de nada, só puxando o que estava ali, Eu lembro entendeu? disso. Aham. Isso foi uma coisa que foi bem interessante, bem impressionante. Então, você vê como é que o médium ele é capaz de captar dessas percepções o cheiro, o odor, né? Tudo isso é capaz. Aí vem um caso aqui que o autor conta, muito interessante. Certa vez, atendemos um consulente que tinha sofrido um incêndio em sua casa. E durante o seu relato, sentimos um cheiro forte de plástico queimado. Escutamos o crepitar das chamas e o calor nos fez suar como se estivéssemos dentro da cena descrita. Outras vezes, ao darmos um passe, feriu-nos as narinas o odor do duplo etéreo do atendido, oriundo de suas emanações fluídicas, que são imperceptíveis em estado ordinário de consciência. O médium que ele já está mais na frente, que ele já está um pouco mais desenvolvido, que ele já está mais treinado, né? E ele consegue ter essa percepção sinestésica, ele consegue captar tudo, tudo. E aí, até na hora que ele vai dar o receituário, ou que ele vai indicar alguma coisa para aquela pessoa que está sendo atendida, ela já vai saber o que aquela pessoa está precisando, baseado no que o guia dela passou para ela através das percepções sinestésicas. E ali, dentro daquilo, aí essa conexão do guia com o médium vai gerar um escaneamento daquilo que o médium com o guia, na verdade é o guia que está passando, né? O médium ali é só instrumento. O guia vai passar um tratamento, um banho, sei lá, apometria, trabalho disso, trabalho daquilo, enfim, para encaminhar a pessoa para a pessoa se tratar, né? É isso. Quem quer falar? Tem casos também de que acontecem que não necessariamente a pessoa está desencarnada, né? Um exemplo disso é que teve uma vez também, lá na mesma pessoa, que ela estava em atendimento com uma mulher, e ela pediu para que eu, e se eu não me engano, a Tatiane, nos concentrássemos e víssemos espiritualmente, né, o que a gente estava sentindo, qual poderia ser o problema daquela mulher. E aí eu lembro de ter sentido muita dor no meu braço, como se meu braço tivesse quebrado. E aí essa mulher, ela falou que ela tinha um problema muito sério de, não sei se é tendinite, bursite, alguma coisa assim, que ela era um problema que atrapalhava ela no dia a dia, na vida dela, ela tomava medicamento para esse problema. Então, tipo assim, não necessariamente um problema de desencarnado, pode ser um Entendi. problema físico Sim, da pessoa sim, sim, também. sim, bem falado. Teve um outro caso também que eu acho legal comentar, porque a gente provavelmente pode vir a passar por isso, né, em algum tipo de atendimento mais lá para frente. A Giovana também teve um caso lá que a gente fez um trabalho para uma menina que tinha perdido o sobrinho dela. O sobrinho dela teve um piti, ele se drogava, ele fumava que nem um louco, nossa, fumava demais, estava obeso, estava cheio de problema. E ele tinha idade não, ele tinha pensamentos suicidas, sobrinho dessa menina que estava lá. E esse menino, através de um suicídio indireto, ele não pegou a arma e não deu um tiro na cabeça, ele não cortou o pulso, ele só se entupiu de remédio, bebeu pra caramba e morreu. Passou mal, não quis que chamasse a ambulância e morreu. O menino tinha uns 40 anos, 40 e poucos anos. Bom, essa menina estava lá, toda chorosa e tal, e a gente foi fazer um trabalho ali. A Giovana, do nada, começou a se sentir do lado da pessoa, do lado da tia, hein? Veja bem.
ela começou a sentir mal, começou a se sentir mal. Tu lembra disso, Giovana, do Davi? Lembro. Que você, qual foi a Eu não lembro sensação? da pessoa, mas eu lembro desse episódio. Não, mas você lembra o que você sentia? O cara tinha sido enterrado, né, ele foi enterrado naqueles prédios que tem no cemitério, que tem vários andares assim, eu não sei o nome daquilo. Aí enfia o caixão lá, depois fecha a parede. Eu não sei o nome. Vertical. Em pé. Isso aí. Ele foi enterrado ali, o garoto novo e tudo mais. Não tinha passado uma semana e meia, ou duas, sei lá, depois, ou um mês, não lembro direito quanto tempo. A Giovana estava do lado dessa menina e começou a passar mal, do nada. Ai, gente, não estou passando bem, estou me sentindo bem, estou com vontade de vomitar. Assim, ela captou a energia da tia e o sobrinho dela estava ali encostado nela. Aí ele estava revoltado, ele estava com medo, ele disse que estava num lugar escuro. A Giovana começou a passar para a gente toda a sensação. Verdade, eu lembro Tu disso. lembra que estava sentindo o corpo todo Lembro. pastoso? Sei lá, Eu me via dentro do lugar onde ele estava. Era um lugar muito escuro, frio, assim, era horrível. Eu lembro exatamente da sensação. exatamente isso. Então, você vê como que o médium consegue pegar, sentir, ter essas percepções. E vou te falar, a pessoa tem que estar preparada. Se ela é médium de transporte, ela pode vir a trabalhar com desobsessão, ou até mesmo lá na apometria, vamos dizer assim, ela tem que estar madura e preparada para esse tipo de trabalho. Porque, assim, se ela se apavora, entra em pânico, isso compromete todo o trabalho. Tanto Todo que o aconteceu trabalho. comigo, sim. Eu entrei em pânico uma das vezes, porque você lembra que eu cheguei a passar mal, que eu não estava conseguindo voltar a Sim, mim, eu não estava sim. conseguindo me normalizar, eu não estava. Isso começou a me dar um desespero, uma crise de pânico, porque eu não estava conseguindo sair daquele transe, né? Foi, isso mesmo. E eu não estava preparada para isso. Colocaram em mim uma responsabilidade que eu não estava preparada para carregar. Exatamente. Ainda bem que conseguiu resolver, mas vou te falar, ali, todo mundo ali depois ficou um com dor de cabeça, o outro ficou com não sei o quê. E, gente, é muito sério. Quando eu falo, eu sou chata mesmo, porque eu sou muito preocupada, primeiro, com os médiums, segundo, com quem estamos atendendo, porque estamos lidando com vidas, com pessoas. Um erro, uma coisa errada ali, pode fazer uma bagunça na vida da pessoa, trazer problemas sérios. A gente não está brincando de ser médium, a gente está trabalhando com mediunidade. Então, tem que ter muita calma, muita cautela, estudar bastante e amadurecer mesmo dentro do seu desenvolvimento mediúnico. Vamos lá. Então, por isso tudo é que no momento das consultas espirituais, o templo umbandista está repleto de espíritos trabalhadores e desencarnados que serão atendidos. Os médiuns, com seus protetores, constituem-se o ponto central de todos os trabalhos realizados, como usinas vivas, fornecedoras de ectoplasma, aglutinam-se em torno desses medianeiros e técnicos astrais, que manipularão os fluidos necessários aos socorros programados. Dependendo das especificidades de cada consulente, movimentam-se as energias afins por linha vibratória. O linha vibratória, diga-se orixá, correspondente à necessidade de cada atendido. Ao mesmo tempo, cada guia atende em determinada função. Entendeu? Os guias não fazem a mesma coisa o tempo todo, cada um tem uma função. O médium não, o guia que está com aquele médium. Cada guia atende uma determinada função, havendo uma enorme movimentação de falanges que se deslocam para onde for necessário, tanto no plano físico como no mundo espiritual, para realizar as tarefas que estão destinadas e autorizadas. Mais um caso que eu quero falar rapidinho, que eu fui num centro uma vez como consulente, lá no Rio Comprido, e fui me consultar com um caboclo, ou cabocla, não lembro, era dia de gira de caboclo.
E eu estava me consultando, e no momento da consulta, olha que interessante, o guia virou para mim e falou assim, filha, aguarda aqui que eu vou subir para fazer uma limpeza, quem ia descer era o Exu, para limpar, o guia ia não sei aonde lá, no astral, fazer alguma coisa, o Exu dela desceu, era uma mulher, para me fazer alguma limpeza ali, e depois que ele puxou alguma coisa e carregou, o caboclo voltou. Você vê como é que aquele médium, ele não estava só, ele estava com os protetores, porque enquanto você está incorporado com uma pessoa, outros estão trabalhando no astral que a gente não está vendo. Dia de gira ali, eles já começam cedo a se movimentar, eles já começam a encaminhar, porque mesmo que a gente esteja desenvolvendo, eles aproveitam, gente, isso é muito importante. Os guias aproveitam para, lá no astral, trabalhar as pessoas necessitadas, que podem ser nós médiums, os cambones, e pode ser pessoas que eles levam, né, do plano espiritual mesmo, para serem atendidos, pegando aquela energia da Umbanda que está vibrando ali naquele momento, de acordo com o trabalho que a gente está fazendo de desenvolvimento. Se é o caboclo naquele dia, aí vai fazer trabalho de cura e tudo mais. Aí vai puxar para a linha de quê? De Obaloaê, de Oxóssi, seja lá o que for. Eu estou dando um exemplo para vocês verem quão grandioso é o trabalho espiritual dentro de uma gira. A gente, com os olhos físicos, não vê, mas eles já estão lá muito antes da gente chegar. Amanhã vai ter gira. Você pensa o quê? Eles já estão limpando lá. A nossa parte é limpar embaixo. Entendeu? Eles já estão limpando lá no astral. A gente tem que colaborar. Vamos fazer a nossa parte aqui. Vou me limpar, vou fazer os preceitos. Eu quero trabalhar direitinho com o meu guia. Eu quero que ele encontre em mim um vaso, né? Um vaso divino, vamos dizer assim, para que ele possa me utilizar para trabalhar. E eu tenho que estar em condições legais para isso, bacanas, né? Então, isso que é uma coisa que eu acho que todo médium tem que ter, e vou ficar no pé de todo mundo, lá da Tissara e da Tenda. Porque uma merdinha que faça ali pode resvalar muita coisa prejudicial, tanto para casa, quanto para mim, quanto para o médium, quanto para quem está sendo atendido. Bom, nada é feito sem um comando hierárquico e ordens de serviço criteriosas, de conformidade com o merecimento e o livre-arbítrio de todos os envolvidos. É o que eu sempre digo. O merecimento é que traz o milagre, entendeu? Merecimento. O milagre acontece. Se aquele ser, aquele sujeito ou sujeita, ela não está tendo merecimento para alcançar ou uma cura, ou um bem-estar, ou um trabalho, seja lá o que for, né? Qual o motivo que fez ela estar ali, se ela não tiver o merecimento, não adianta, ela vai ficar batendo na porta da tenda toda semana com o mesmo problema. Ela vai trazer o mesmo problema. E depois pode até sair dizendo que a casa não funciona, porque as pessoas acham que a gente ali é a tenda dos milagres. Que a pessoa chega, a gente faz assim com a varinha de condão, o médium, e o problema do ser humano ali está resolvido. Nada disso. Não é assim que funciona a espiritualidade. Merecimento é a chave mestra da conquista das coisas, do recebimento das coisas. A instância superior que dita e detalha a amplitude do que será feito tem recursos de análise criteriosos que tornam impossível haver equívocos ou erros, mesmo quando há penetração na corrente mediúnica por invigilância dos próprios médiums. Médiums invigilantes, entendeu? Tudo isso que a gente está falando aqui envolve preceitos, envolve cuidados, envolve... Você quer beber de segunda a quarta? Problema teu. De domingo a quarta. Chega a quinta, vai diminuindo, chega a sexta, não bebe.
Aí você chega no sábado um pouco mais limpinho, o sangue vai estar cheio de álcool, entendeu? Eu acho que a entidade deve ficar até bêbada lá com um médium desse. É indispensável que os médiums cheguem ao templo umbandista. É indispensável que os médiums cheguem ao templo umbandista, imbuídos do ideal de doação, esquecendo-se de suas mazelas, de seus ressentimentos e das pequenas lamúrias do dia a dia. E verdade, o mais importante aos amigos benfeitores é que esqueçamos nossos problemas pessoais e elevemos os pensamentos ao alto, entregando-nos com amor às tarefas mediúnicas. Se todos conseguissem isso por algumas horas, uma vez por semana, enquanto estivessem no terreiro, facilitariam enormemente todos os trabalhos, independentemente de ritual ou de elementos utilizados. Isso daqui é para todos refletirem. Quando eu falo todos refletirem, porque eu posso não beber, mas eu posso ficar carregada de negatividade comigo, pensamento, raiva, autovitimização. Eu posso chegar lá carregada com isso. Isso daí também é uma coisa tóxica, porque aquilo fica vibrando de mim para o ambiente e pessoas mais sensíveis captam e também, sabe, eu estou contribuindo com o meu melhor ali ou com o meu pior? A gente está numa casa espiritual para contribuir com o nosso melhor, né? Nós somos imperfeitos, mas ali a gente tem que procurar fazer o melhor, fazer com coração, fazer com amor, fazer com comprometimento, com responsabilidade. E falo mais, com respeito aos preceitos da casa. Sabe? Se a pessoa não quer obedecer preceito, minha filha, então vai para casa dormir, entendeu? Fica lá incorporando sozinho dentro do seu quarto, na sua casa, faça você mesmo o seu centro lá virtual, dentro do seu quartinho, na sua sala, seja lá onde for, porque essa pessoa não tem a menor condição de trabalhar em casa nenhuma, porque ela é avessa à responsabilidade, porque ela é avessa a respeitar hierarquia, porque ela é avessa a respeitar preceitos e recomendações que são, inclusive, da própria segurança do médium. Não está pronto? Querido, então não é agora. Beijo. Tchau. Vai com Deus. Daqui a um ano você volta, se você estiver realmente mais preparado, você volta, a casa está aberta, pode voltar, mas nesse momento, tchau e bênção, porque, infelizmente, você não está preparado para assumir um compromisso. Ser médium não é fazer o que quer. Não é fazer o que quer. A gente é guiado pelo povo lá de cima. E eles esperam o melhor da gente. Isso daí faz parte da reforma íntima. Isso aí faz parte do autoconhecimento, que eu sempre falo toda vez, e vou morrer falando. Porque quando a gente faz a reforma íntima, a gente reconhece que a gente é rebelde. Ah, não vou fazer porra nenhuma, não vai nem saber que eu bebi. Escroto, é escroto ou escrota. Por quê? Sabe por quê? Eu não estou vendo, mas a espiritualidade está. E se uma pessoa faz isso e pensa desse jeito, para mim ela não anda com boa companhia espiritual, mas não anda mesmo. E ela não está nem afim de mudar, de se mudar, de crescer, de evoluir, de melhorar, sabe? De centrar a vida dela na espiritualidade. Não está pronta, está muito verde ainda. Ela ainda precisa levar um tempo de chão aí, correr gira por aí, andar muitos terreiros para ela poder aprender. Ele, né, no caso. É isso. Fala, Ana. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria só, assim, Blanca, ratificar essa questão que você fala de responsabilidade do médium, que eu já passei por um probleminha no passado. Normalmente, né, infelizmente, as pessoas procuram um centro espírita mais porque quer resolver um problema, por uma dor, para ter um apoio, enfim. E a gente sabe que os médiuns, eles não, quando incorporam, eles não ficam
Tem os médiuns que ficam mais conscientes e os médiuns que ficam menos conscientes, né? Uhum. E as responsabilidades, assim, que eu vejo como também responsabilidade do médium, que eu tive esse problema numa casa espírita, você tá ali fazendo a sua consulta e depois saber que aquele médium falou para outras pessoas o que você foi lá desabafar. Então, isso eu acho que é muito importante, e é uma responsabilidade do médium não passar para outras pessoas aquilo que rolou ali, rolou e ficou ali. Sim. Né? Então, eu acho que é importante também ratificar uma dessas responsabilidades, né? É É isso como se daí, fosse, é isso como se daí fosse que um chama sigilo de ser psicólogo. discreto, discrição. Exatamente. E além de discrição, isso é respeito com aquela pessoa que está indo ali falar com você, né? E acaba que a pessoa depois perde até a confiança em voltar, né? Porque. Exatamente. Isso aí. Obrigada. Obrigada pelo seu partilhar aí também. Quer falar, Giovana? Não, eu tinha só complementado que realmente é como se fosse um sigilo de psicólogo, né? Psicólogo ele também não pode ficar falando do seu caso para outras pessoas. Existe um sigilo ético, né? E é como se fosse isso. Isso aí. Então, gente, foi rapidinho, né? Nossos estudos estão sendo bem rapidinhos. Eu não tive tempo de fazer mais. Eu sei que todo mundo está cansado também, quer descansar. A gente vai continuar esse assunto que a gente vê hoje. A gente vai continuar os passes e aconselhamentos espirituais. Depois a gente vai ver por que os orixás não incorporam, a desobsessão na Umbanda e a contramagia para o reequilíbrio. O nosso Umbanda Pé no Chão é a nossa bibliografia, tá? Que a gente está estudando esse livro aqui.